Muito bem, nós iremos falar então a respeito da seção 10 da obra Investigação sobre o Entendimento Humano, de David Hume. E essa seção tem como título, né, dos milagres, onde David Hume vai então trazer a temática dos milagres, né, e consequentemente das evidências acerca da veracidade ou não, né, dos testemunhos que relatam esses acontecimentos sobrenaturais que ultrapassam as leis da natureza. Bom, David Hume já começando, né, apresentando e contestando a ideia da presença real, né, e se tratando justamente da questão da Eucaristia, né, e a partir disso, né, dos milagres de uma forma geral, onde ele traz, né, que os milagres, né, os testemunhos dos milagres, né, a evidência dos milagres, ela é baseada no testemunho, né, e portanto na autoridade, né? E aí ele traz a ideia de que esse tipo de evidência ela é mais fraca em relação à evidência sensorial, à evidência empírica, aquela que diz respeito aos sentidos. Justamente porque a evidência sensorial ela tem essa base empírica, enquanto a evidência de testemunho, né, a evidência dos milagres, ela tem baseada na autoridade. E por mais que a experiência ela possa ser falha, mas ela tem um grau de probabilidade maior, porque o grau de probabilidade da experiência ele é pautado na questão do hábito, né? Então, como o hábito o hábito ele dá maior credibilidade à experiência, maior ou menor, né? De acordo com o tipo de caso que se está falando. Então, o hábito, né, aliado à experiência empírica, sensorial, ele dá maior credibilidade a esse tipo de evidência, né, em detrimento da evidência dos relatos, né, que diz respeito aos milagres. E aí, David Hume ele também diz, né, que quanto mais maravilhoso é um relato, quanto mais miraculoso, né, podemos dizer assim, é um relato, mais duvidoso ele se torna, justamente pela natureza dos milagres de serem eventos, né, fenômenos que ultrapassam, que quebram, que violam as leis da natureza, que violam as leis da evidência. Então, David Hume vai dizer assim que um testemunho, né, o testemunho não basta para estabelecer um milagre, né, a não ser que seja mais improvável que o milagre aconteça do que a não ser que seja mais improvável que a testemunha esteja enganada, né? Então, ele vai dizer da importância de uma testemunha idônea. Uma, a evidência, né, testemunhal de um milagre, ela só vai ter um certo grau de credibilidade maior se for mais improvável que a pessoa esteja mentindo ou se enganando do que a falsidade do milagre. Essa é a primeira parte, a introdução, né, a respeito do tema dos milagres que Hume traz nesta sessão. Nosso grupo ficou responsável pela leitura, né, da seção 10 do Entendimento Humano, em que o David Hume vai fazer uma dissertação, né, uma certa abordagem sobre a questão dos milagres. Nessa segunda parte, que eu fiquei responsável pelos parágrafos 92 a 95, ele vai levantar uma teoria em que ele vai questionar qual a possibilidade de ocorrer um milagre e como que a gente pode demonstrar essa testemunha, né, a testemunha desses acontecimentos. Já que o acontecimento de milagre está relacionado necessariamente a um discurso que sobrepõe ao hábito, né, aquilo que ocorre ordinariamente em nossa vida. Então, para ele, né, nesses parágrafos, de forma bastante breve, ele pontua 4 argumentos, né, pelos quais seriam impossíveis a ocorrência de determinados fenômenos milagrosos durante toda a história da humanidade. Lógico, todos esses argumentos eles se baseiam basicamente em história e em questões psicológicas, né? Então, em primeiro lugar, ele fala que em toda a história nunca houve um milagre sequer que tenha sido atestado por um número suficiente de pessoas, né, que dispusessem de um caráter, de uma inquestionável condição de bom senso, né, e que isso fizesse com que essas pessoas não fossem colocadas de maneira alguma sob questionamento, né, ou seja, aquilo que elas falassem fosse acreditada como verdade. Além disso, né, ele pontua como um segundo
uma segunda colocação a questão de que o testemunho humano, né, sobre esses acontecimentos extraordinários, né, que são os milagres, ele reduz qualquer espécie, né, de confiança, de confiabilidade nesses acontecimentos, né? Então, nesse ponto, quando ele pontua o segundo argumento, ele vai falar exatamente sobre a questão do hábito, né? O hábito como aquilo que nos tem mostrado sempre de maneira ordinária na realidade que a gente está acostumado, uma vez que o milagre seria justamente a contrariedade disso, né? Ele diz também, nesse ponto é interessante a gente notar, que ele pontua a questão das paixões, né? Ele diz, né, que as paixões é o que faz com que as pessoas de fato acreditem nisso, né? Acreditem que há a ocorrência de milagres na realidade prática. Porque tem uma tendência maior, aquelas pessoas que se voltam às paixões, que se voltam à observação a partir dos sentidos, tem uma proximidade maior com uma tendência, né, em crer em coisas que já ocorreram no passado, né? Ou seja, coisas que contrariam aquilo que ocorreu no passado, na verdade. Num terceiro ponto, o terceiro argumento que ele coloca é justamente que dar crédito a supostos eventos milagrosos é uma característica que recai justamente sobre sociedades bárbaras, sociedades, digamos, não civilizadas, né? Já que as civilizadas, ou seja, aquelas que prezam por uma questão de bom senso, né, elas jamais acreditariam nesse tipo de coisa, jamais recairiam nesse tipo de coisa. E inclusive, nesse ponto é curioso que ele insere os milagres como uma categoria de mentira, né? Já que ele diz que todos os homens, em todas as épocas da humanidade, de fato tiveram essa relação com a mentira, então o milagre não seria diferente, né? Porque isso não se observa na nossa realidade, no nosso tempo de agora, ou no tempo dele, da Inglaterra do século XVII, né? E ele encerra então esse argumento, né, esses 4 argumentos, dizendo que há uma autoridade, né, que é posta sobre esses prodígios, ou seja, essas pessoas que de fato presenciam esses milagres, né, já que esses acontecimentos, segundo David Hume, não possuem sequer testemunho favorável em relação a eles, né? Ou seja, são sempre narrativas atômicas, né, que não tem como a gente ter esse tipo de prova. Então ele encerra esse parágrafo, né, ou seja, do 92 ao 95, justamente comentando essas 4 possibilidades que ele coloca para se compreender a questão dos milagres na realidade nossa. Bom, nos parágrafos, né, de 96 até 98, né, que foi uma das outras partes que nós dividimos essa sessão, Hume ele traz, né, continuidade ao 4º argumento, né, a respeito dos contra-testemunhos. Ele traz primeiramente 3 relatos, né, de situações de milagres, como 3 relatos. O primeiro deles é sobre o imperador Vespasiano, imperador romano do século I, que seria atribuído a ele a realização de alguns milagres, né? O milagre de um coxo, a cura de um cego, né? Onde, por revelação divina, né, essas pessoas teriam ido até o imperador e recebido a cura. O segundo relato é com relação ao cardeal de Retz, né, onde ele diz que esse cardeal teria ido até a Espanha e lá ele viu um homem que todos diziam que antes não tinha uma perna, e depois que ele passou um óleo santo na perna, na parte decepada da perna, a perna surgiu novamente, né? Então era um relato miraculoso, testemunhado por muitas pessoas que viviam ali, mas que não foi acreditado, né? que pelo cardeal, né? E consequentemente pelo Hume também. E o terceiro relato diz respeito ao túmulo, né, de um jansenista quase contemporâneo a Hume, chamado Abbé Paris, onde sob o túmulo desse homem teriam acontecido vários milagres, inclusive testemunhado por diversas pessoas, até mesmo pessoas eruditas, né, pessoas de alta, pessoas de ciência, né, pessoas esclarecidas, né, no dizer de Hume. Então, mesmo com os jesuítas, né, tentando desmascarar os milagres, tentando refutá-los, isso não foi possível.
Então, ele tem essas três histórias. E com tudo isso, né, o Hume ele pretende apontar a crença ele pretende apontar que a crença dos milagres leva a uma contradição nas diferentes seitas, nas diferentes religiões. Só que mais do que isso, né, o que Hume pretende é mostrar que a autoridade, né, e os testemunhos não possuem força de evidência para demonstrar a sua veracidade. Então, os testemunhos, com efeito, eles podem ser contraditórios, motivados pelas paixões, pela vaidade do relator, que sabe como excitar o maravilhamento, né, do populacho, né, nos dizeres de Hume. E para o Hume, então, os testemunhos eles não alcançam sequer o nível de probabilidade, né? Um relato, né, de algo que contradiz as leis da natureza, que podemos assegurar, as leis essas que podemos assegurar devido à experiência, não pode ser acreditado. Então, qualquer coisa, né, qualquer relato simplesmente que contradiga as leis da natureza deve ser rejeitado imediatamente, né, justamente pela impossibilidade de se ter experiência daquilo. Bom, na última parte, né, dessa nossa sessão, da nossa divisão, a partir do parágrafo 99, Hume ele começa apresentando, né, a seguinte frase, né, que um milagre nunca pode ser provado de modo a tornar-se fundamento de um sistema religioso. Essa frase é muito importante, né? Então, segundo ele, um sistema religioso não pode ter como base fundante a evidência de um milagre, né? Para ele isso seria um absurdo, para ele isso seria uma base frágil, né, para esse sistema. Então, fora disso, segundo ele, né, fora desse sistema religioso, né, de base, os milagres talvez até poderiam ser dados como reais. Mas, né, independente de tudo isso, né, Hume ele prefere ainda acreditar na maldade das pessoas e na capacidade de enganar que os homens têm do que num relato, né, que seja aceito pela maioria das pessoas. Né? Para isso ele traz até a ideia a suposição, né, da Rainha Elizabeth. Né? Ele diz, né, que imaginemos, né, que a Rainha Elizabeth tenha morrido, tenha sido sepultada, velada, e depois de um mês sepultada, já tendo um sucessor, regressa e reina por mais 3 anos. Né? E aí ele diz que, sendo assim, ele confirmaria a certeza de que sua morte havia sido simulada por algum interesse. Ou seja, é mais fácil acreditar que, nesse caso imaginário, a rainha tivesse sido fingida a própria morte, né, por algum interesse político, né, do que acreditar que realmente aquele dito milagre possa ter acontecido. Né? É isso que ele quer dizer, então, quando ele diz que é mais fácil acreditar na capacidade das pessoas de enganar e de querer levar os outros ao erro, né, do que na veracidade de um milagre. E aí ele diz também a questão dos milagres como possíveis provas da existência de Deus. Né? E tem um trecho muito interessante onde ele diz o seguinte, né? O fato de ser todo-poderoso, o ser a quem é atribuído o milagre, não torna, neste caso, nem um pouco mais provável, visto que nos é impossível conhecer os atributos ou ações de semelhante ser, senão pela experiência que temos de suas produções no curso usual da natureza. Ou seja, o milagre não significa nada para Hume no que diz respeito a uma possível prova da existência de Deus, da existência do Ser Supremo. Uma vez que a evidência de um milagre não significaria que se possa atribuir qualquer tipo de atributo, né, a esse Ser Supremo. E aí no final ele diz, senão pela experiência que temos de suas produções no curso usual da natureza. Ou seja, é no curso usual da natureza que nós temos experiências, né? Então, experiências sensíveis, né, que nos poderiam levar a alguma coisa. Né? Por isso ele
ele cita, né, Francis Bacon, ele elogia, né, Bacon, né, porque quando Bacon disse que todo relato proveniente da religião deve ser considerado suspeito. Então, Hume faz uma retomada dessa citação de Francis Bacon. E aí depois o Hume ele faz uma análise histórica dos livros do Pentateuco, onde toda a teoria ali contida é semelhante à dos demais povos, né, que dizem que onde se tem relatos miraculosos, né? E aí ele vai dizer então, por fim, né, que é a fé que dá o assentimento, que é responsável, né, pela questão dos milagres, né? E aí onde ele diz, né, questão das profecias, né, ele faz uma citação das profecias, que para ele é a mesma coisa que os milagres, né? Mas aí ele diz o seguinte, né, que a religião cristã, né, foi inicialmente acompanhada por milagres, mas isso só pode ser aceito pela fé, né, uma vez que a razão não pode explicar. Então, por esse final, né, nesses últimos parágrafos aí, é uma chave de leitura para entender o próprio pensamento do Hume. Por quê? Hume ele faz aquela separação entre fé e razão. Então, aquilo que é de conhecimento próprio da razão, né, é da razão, né, e a razão ela está recortada dentro daquela possibilidade, né, que para o Hume é a experiência, né, as questões de fato, né, as relações de ideia, questões de fato, né, que são baseadas na experiência, causa e efeito e hábito. Essas são os três meios, né, de conhecimento das questões de fato, que são as questões contingentes, né? Isso vede lá na seção quarta, onde o Hume trata dessas questões. Mas então nós temos esses três aspectos, né? A experiência, causalidade e hábito. O hábito que dá a questão de prova contínua da experiência, que nos faz ver realmente as relações de causa e efeito. Isso está dentro, é o limite da razão, né? A razão ela vai até aí. E nas relações de ideia nós temos as questões de álgebra e matemática. O que diz respeito às questões de fé, que são os milagres, né? Questões metafísicas, né? Questões teológicas, não dizem respeito à razão, segundo o Hume, né? A fé, ela não pode, não deve ser explicada racionalmente, porque a razão não a alcança. A razão não é capaz de alcançar questões que transcendem a natureza, que transcendem a experiência, né? Então, aquilo que transcende a experiência não é acessível à razão, né, para David Hume, né? Por isso que a todo momento ele vai sempre rejeitar essa questão dos milagres, né? Rejeitar essa questão dos milagres pelos relatos, né? Pela própria fragilidade dos relatos, e a própria natureza, né? Dos milagres que ultrapassam, né? As possibilidades do entendimento humano, né? Isso, finalizamos então assim a seção 10 do Investigação sobre o Entendimento Humano, de David Hume.